Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Este vídeo vai para a minha playlist sobre as obras adaptadas pela TV Globo no horário das 18 horas. O canal cresceu muito durante um período com essas postagens que eu vinha fazendo. Eu tive problema de direitos autorais e venho reeditando esses vídeos e ainda continuo tendo problema com a Globo, mas tenho conseguido algumas vitórias. Estou reivindicando, explicando que se trata de algo reeditado, informativo, para que esses vídeos não sejam mutilados, né? Então eu aconselho aqueles que estão aqui no canal. Ele cresceu muito por conta desses vídeos, mas eu acredito que muita gente saiu e, enfim, é um canal diversificado de um escritor. Vocês podem dar uma olhada nas playlists, tem diversos assuntos variados sobre os livros que eu escrevi, outros livros adaptados, nesse caso aqui, e também assuntos diversos, o que me vier à mente assim. E muita coisa alinhada com os assuntos dos meus livros. Então hoje nós vamos falar de mais uma adaptação, que é o livro Marina Marina, da Sulema Mendes. Esse livro, ele gera aqui muitos assuntos e eu confesso que eu estou até meio ansioso e venho protelando, né, postergando esse vídeo, porque eu tenho medo de ser muito prolixo aqui. Eu já tinha postado algo durante aquele período que eu postava muitas cenas e tive problema por conta disso, e esse vídeo ainda está no ar. Assim que eu postar esse agora, eu vou retirar o outro vídeo do ar, mas antes eu quero comentar com vocês um pouco sobre esse vídeo e tê-lo como partida aqui para esse vídeo agora que eu vou gravar. O último comentário feito nesse vídeo foi esse aqui, ó. Sem áudio não dá. Aí eu disse: tive que tirar, vou reeditar em breve, incluindo as informações da descrição. Então é assim, né? Internauta esse tipo de comentário, né? Não imaginou por que está sem áudio, enfim, né? Reivindica, né? É assim os internautas. E a gente se vê trabalhando para vocês, né? Então por isso que eu sempre peço apoio. Aproveito aqui agora e faço a minha propaganda. Eu faço muitas pesquisas relacionadas aos livros que eu escrevo, e digo escrevo porque, né, as edições vão mudando, e tem uma pesquisa muito forte ligada à igreja que eu frequento, que é a CCB. Mas eu também pesquiso sobre essas histórias, sobre essas novelas adaptadas, esses livros, enfim. Eu tenho um grande arquivo e tinha cenas, e agora a Globo está trazendo no projeto Fragmentos, né, essas obras. É um momento bem interessante assim, para uma pessoa como eu, que cresceu assim, sabendo da existência dessas novelas, telenovelas, e muita coisa eu não cheguei a ver, e agora eu estou tendo a oportunidade, mesmo que seja em fragmentos, né, não todos os capítulos, embora alguns, como a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, está na íntegra no projeto Fragmentos ali do Globoplay, né? E eu tenho muito arquivo aqui nesse HD que estragou. E por isso que eu vivo pedindo apoio para vocês apoiarem o canal, sendo membro, ou mandando um valeu, doando algo, para que eu possa ter condição de resgatar, gente. Vai ficar caro esse HD, em torno de R$ 3.000, eu não tenho condição. E eu faço isso aqui por hobby, porque eu gosto, e é uma forma também de eu me manter ativo. Porém é muito cansativo e a gente trabalha demais. Eu dou aula no estado de inglês, no estado do Paraná, 40 horas, então hoje é feriado aqui, né? Por isso que eu estou mais animado para gravar. Então assim, eu peço apoio, porque é complicado ser trabalhador e nas horas ali do repouso, que nunca é suficiente, você continuar trabalhando e fazendo coisa, né? E daí essas mensagens, sem áudio não dá, né? Então é interessante. Aí assim, eu quero ler algumas mensagens que eu vou tirar esse vídeo.
do ar. Por isso que eu falei, vai gerar muita coisa, eu não quero fazer um vídeo longo, eu pensei em meia hora no máximo, então por isso que eu estou tentando falar rápido e ser menos prolixo possível. Há 3 anos, uma internauta publicou a seguinte mensagem aqui. Li o livro Marina Marina da minha mãe, de quando ela era jovem. Dessa primeira capa que passou no vídeo, ainda é um dos meus preferidos. Há algo de belo e nostálgico em toda a história. Me evocava tempos passados mesmo, quando não havia celular e os jovens se divertiam juntos, conversavam muito, saindo para a praia ou para a cantina. Queria muito poder ver a novela. Aí eu respondi há 3 anos, né? Muito legal sua história, obrigado por compartilhar. Esta primeira edição está esgotada, infelizmente, pois gostaria para minha coleção. Eu vi a novela, foi muito legal. Não sei se leu a parte escrita do vídeo, mas tudo isso também faz parte de minha vida e estou em contato com a autora e escreveria um livro sobre isso. Escreveria um livro sobre isso, mas no condicional ali, né, futuro do pretérito, né, mas realmente eu tenho intenção de escrever e, na verdade, eu já mencionei esse fato da autora, porque eu procurei, desde que eu vi a abertura ali da novela, é algo que eu já vou falar, eu procurei essa autora e desvendar esse mistério. E foram anos, eu cheguei a falar no meu livro Jamais Serás, um Dimas Drauman, é um romance, autoficção, que fez parte da minha dissertação de mestrado. Eu falo um pouco sobre essa procura de saber quem foi Sulema Mendes. Porque quando a novela, em 1980, veio ao ar, o que aconteceu foi que eu me lembro perfeitamente no primeiro dia da estreia dessa novela, que eu já estava bem ligado no que seria, o que estava acontecendo ali, né? Eu já era adulto o suficiente, era adolescente, para saber que essas obras adaptadas eram livros. Porque assim, nas primeiras ali, começou em 75, eu era muito criança. Eu fui ter noção disso depois, então estava bem avisado. Eu me lembro perfeitamente hoje quando eu vi a abertura da novela, porque até então o livro, na banca ali, porque com a novela o livro, o romance começou a ser veiculado. Então eu tinha essa edição aqui, né, da Ediouro, com o nome do Carlos Heitor Coni como autor. Aí eis que na abertura da novela aparecia isso aqui, inspirada no romance Marina Marina, de Carlos Heitor Coni, Sulema Mendes. Quem é Sulema Mendes? No livro que eu via na banca não tinha Sulema Mendes. Aí eu fui procurar e fiquei esses anos todos tentando encontrar e desvendar esse mistério. Depois eu encontrei, já tinha conversado com a autora, que eu consegui encontrar a autora e ficamos durante um tempo em contato via WhatsApp. Eu encontrei essa abertura baseada na obra Marina Marina de Carlos Heitor Coni. Porém eu não me lembro dessa abertura desse jeito aqui. Só que quando eu conversei com ela, supostamente era essa abertura e ela pediu que mudasse e colocasse inspirada. Porque o romance foi assim, como toda adaptação, né, de novela, ele teve 130 e poucos capítulos, você tem que aumentar, criar personagens, criar ou expandir personagens que só são sugeridos e muita matéria ali que saía nas revistas. Eu também pesquisei, procurei aqui, tenho nos meus arquivos, né, consegui resgatar, porque tem muita coisa ali no HD, mas algumas eu consegui, porque a internet as coisas desaparecem, a gente tem que ficar coletando ali. Então nessas matérias, o Wilson Aguiar Filho, o adaptador, disse que personagens só sugeridos ele aumentou ali a presença na história, enfim, eu considero uma boa adaptação, Marina. O que eu quero dizer é que, se essa informação na abertura, né, baseada na obra Marina Marina, de Carlos Heitor Coni, veio ao ar, eu me confundi e sinceramente, fico a pensar como pode, se eu tenho registrado na minha mente esse primeiro capítulo, no qual eu já vi, né,
inspirada no romance Marina Marina, de Carlos Heitor Coni e Sulema Mendes, e isso me despertou a atenção. Eu lembro que foi o primeiro dia. Então, talvez, não vou afirmar, né, que eu esteja certo, mas talvez nem veio ao ar. Mas quando eu conversei com a Sulema Mendes, ela falou que foi dito para ela na Globo que ficaria ainda desse jeito durante 30 capítulos que já estavam gravados. Depois que mudaria. E 30 capítulos eu já estava vendo. Eu não vi tudo, assim, que às vezes eu cansava. Eu acho que né, novela é muito longa. A gente cansa, pelo menos eu cansava. E, então, não sei, o fato é que não está batendo essa questão. Mas faz sentido em relação ao que ela me disse, né, que ela pediu que fosse inspirada. Que ela achou que inspirada era um termo mais adequado do que baseada. Né? Então isso faz sentido aqui, né? Eu vou ler a informação que eu coloquei no site, no site não, no vídeo que eu postei, para que vocês saibam, né, o que eu tinha escrito, e ajuda aqui para eu ter uma direção aqui na nossa conversa. Vamos lá. O romance infanto-juvenil Marina Marina foi adaptado pela TV Globo em 1980, a 17ª obra literária do antigo horário das 18 horas. Atento às adaptações nesta época, me chamou a atenção que na abertura da novela aparecia como nome dos autores do livro duas pessoas, Carlos Heitor Coni e Sulema Mendes. Fiquei intrigado, pois no livro que eu havia lido tinha somente o nome de Coni. Cresci e me formei em jornalismo e o sangue de pesquisador sempre me fez buscar uma explicação para este mistério. Em uma época sem internet, como a temos hoje, tudo era mais difícil. Em 1996, entrevistei o colunista, jornalista e também escritor João Máximo sobre sua biografia de Noel Rosa e, ao ouvi-lo falar de Carlos Heitor Coni, seu grande amigo, perguntei quem seria Sulema Mendes. Não sei, respondeu ele, mas que Coni é um grande escritor é. Sim, não duvidava, mas a história continuava muito estranha. Anos depois, continuei minha pesquisa e vi que os outros livros do gênero que vinham com o nome de Coni apareceram apenas assinado por Sulema Mendes, o que chamou e vem chamando a atenção dos leitores. Posteriormente, encontrei uma entrevista da autora na internet e entrei em contato com ela. Não respondeu e, alguns anos depois, vi que Marina Marina tinha sido reeditado e com uma capa muito mais bonita, além do nome da autora vir completo, Sulema Mendes de Boudin. Na aba do livro havia seu e-mail. Conferi e constatei que era o mesmo que tinha. Após eventuais procuras, encontrei no Facebook e novamente entrei em contato. Foi então que me retornou e conversamos via celular sobre o ocorrido. Fiquei perplexo. Coni assinar as obras e vender a Marina Marina para a TV Globo sem comunicar a verdadeira autora. Sulema então foi até a Globo com uma liminar judicial para impedir a novela de ir ao ar. Após resolver o impasse, não sem antes ouvir de Coni que o dinheiro que ele ganhara com a venda não pagara as cortinas de seu apartamento, o nome de Sulema Mendes é incluído nos créditos. Publico aqui duas aberturas diferentes, apenas a segunda contém seu nome, embora me lembro perfeitamente do primeiro dia de veiculação e seu nome estava lá. Portanto, a primeira versão não foi ao ar. Aqui eu afirmei, né, que não foi ao ar. Então, assim, quando eu conversei com a Sulema, ela me contou o que aconteceu. Ela foi na Globo com uma liminar e ela é advogada, então ela sabia como agir e ela tinha o original, porque ela disse que escrevia manuscrito mesmo, não datilografado, era letra ali no papel, e ela levou isso. Então a novela poderia ser tirada do ar, aí
ficou nisso, assim, todo mundo viu que ela não queria dinheiro, ficaram impressionados na Globo, porém, a trataram muito mal, deixaram ela esperando, e depois, assim, que viram que ela tinha esse poder, né, aí meio que maneiraram um pouco. Ela citou nomes, como eu falei, eu tenho intenção de escrever um livro, e foi uma pena, porque eu acho que eu perdi o contato dela. Eu mandei uma mensagem esses dias, ela não respondeu. Eu notava assim, ela estava numa vida difícil financeiramente e, enfim, ela morava na capital do Rio e se mudou para o interior e não queria, e eu não sei o que aconteceu. O fato é que eu a perdi de novo, né? Então a Sulema é um caso assim, não existe fotos dela na internet. Até perguntei para ela, ela falou que não sabe manusear celular. Então uma pessoa que ao mesmo tempo eu acho meio ingênua. Eu tenho que falar, gravar outros vídeos só sobre isso, para não ficar muito longo. Nossa, conversa aqui. O fato é que o Otto Lara Rezende ligou para ela e a convenceu. Eu pensei, o que o Otto Lara Rezende, o grande crítico aí, literário, um grande intelectual brasileiro, né, que não está mais vivo, pensei, gente, o Otto Lara ligou para ela. Eu fiquei impressionado. Eu já fiquei impressionado em falar com ela, né? Porque durante a minha juventude eu li vários livros dela, vários. Eu tenho alguns aqui, ó. Só que pra gente era Carlos Heitor Coni, O Amor e as Pedras. Ó. Esse livro aqui marcou muito a minha vida e de muitas outras pessoas. E quando eu conversei com ela, foi interessante que eu descobri, pesquisando, que ela escreveu Chagas o Cabra. Esse é um romance, né, bem denso, um romance, né, infanto-juvenil. E o único exemplar no Brasil, assim, à venda em sebo, estava num sebo perto da minha casa, aqui no meu bairro, que nem existe mais esse sebo. Aí ela falou num áudio assim que isso era sincronia, algo assim, ela é meio mística e tal, né? Eu achei incrível, até postei, vou ver se eu acho para colocar a imagem aqui, esse fato. Pessoal, vamos então à novela, mas olha só que coisa, né? Após eu... Após não, mas os internautas do vídeo que eu vou retirar, eu quero ler alguns comentários e colocar aqui, porque eu não quero perder esse material. Eu vou excluir esse vídeo ali, né? Onde estavam esse material. Então, olha só, o comentário aqui do Roberval. Que história esta dos autores do livro, rapaz, que coisa, daí eu, sim, nem me fale, repassei para todas as minhas listas e grupos, é inacreditável. Daí eu disse, o Coni era o maior sacana, né? E realmente, né, gente, ela não quis falar muito, o Coni morreu e tal. Gente, morreu, mas foi sacana. Eu acho assim, sabe, essa coisa de querer preservar mortos nunca entrou. Eu nunca admiti, nunca concordei. Ué, agora porque morreu vai ser um santo? Que história interessante essa do Lua, né? A Lua. Que história interessante é essa da Sulema Mendes. Eu já imaginando que o cara tinha inventado um alter ego e também nunca conseguia achar sobre os livros dele direito. Aí eu disse, estou em contato com ela, vou escrever sobre essa história. Obrigado pelo comentário, né? E é uma pena, né, perder os áudios. Hoje a gente deixa tudo no celular, né, gente? E eu perdi os áudios, tinha conversas, ela deu o nome, explicou. Ai, cada coisa acontece comigo que vocês nem imaginam. Gente, que coisa horrível, né, na Maria Carvalho. Então o Coni fez isso, assinou uma história que era dessa outra autora inacreditável. Daí eu disse, até certo ponto foi de comum acordo. Agora, vender para a Globo foi outra história. Então, assim, por que de comum acordo? Quando a Sulema Mendes chegou no Rio, ela escreveu esses livros, a editora falou que ela não falava, não tinha o dialeto ali carioca, e o Coni veio para assessorar nessa questão e colocar nas gírias ali, cariocas e tal, né? Então que história mais, né? E daí assina, e depois vende, mas enfim, né? Também achei ela muito ingênua, mas eu também já fui plagiado, tanto no jornalismo, então dá um livro bom essa história, porque a minha vida também é permeada com coisas assim. Mas assim, antes de entrar na novela, gente, e eu quero daí terminar a parte do livro, eu vou mostrar, na minha pesquisa, eu achei o vídeo dessa youtuber e eu vou comentando, fazer um pouco de um react aqui com vocês. Eu acelerei um pouquinho, deu para acelerar aqui 1,5 e a gente ouvir bem a voz dela. E eu vou dando pausa e continuar aqui a falar sobre o livro e também a novela. Vamos lá. Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Cap Conteúdo. Hoje eu vim trazer para vocês o livro Marina Marina, de Sulema Mendes.
Esse livro eu li quando eu estava no ginásio, né? Um livro bem curtinho, tem 91 páginas. Da Ed Jovem, antiga editora Ed Ouro. E Sulema Mendes, eu achei assim difícil encontrar realmente o nome correto dela, porque eu fui atrás na internet e tinha assim J. Sulema Mendes. Vasculhando um pouco na internet, eu achei o nome Josefa. Então é Josefa Sulema Mendes de Budin. Agora não sei se é Budin ou Budan. Parece um sobrenome meio afrancesado, né? E também é uma incógnita o dia de nascimento dela. Eu também não achei a data de nascimento da... Tudo é uma incógnita, né, na vida da Sulema. E eu acho que deve ser, se não russo, o nome, que ela tem origem russa, é eslavo, não é francês. Ela está equivocada em relação a isso. E realmente a Josefa e é uma incógnita. Vocês viram que o que eu disse é verdade. Né? Enfim, os livros da Sulema nem são muito comentados, por isso que eu até fiz o download desse vídeo. Porque até nisso, assim, né? Livros, né? Livros recomendados pelo MEC ali durante os anos 80, pelo menos 70, 80, talvez início de 90. Então, incrível, assim, né? A pessoa ser esse mistério. É difícil para eu entender isso. Da Sulema Mendes, que é a autora do livro. O que eu sei é que ela nasceu no Paraná, ela fez direito lá no Paraná, depois ela foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em jornais, como o Jornal do Brasil, a Última Hora, e também terminou trabalhando na editora Bloch. E em 1980, a Globo ela transformou esse livro numa novela. Então, eu acho que até tem o Lauro Corona como Marcelo, né, um dos protagonistas da história. A história começa assim, é uma história infanto-juvenil, né, uma história voltada para adolescentes. A protagonista é a Marina, né? A Marina ela foi morar com o pai numa ilha, uma espécie de ilha, isolado da sociedade. O pai dela ficou viúvo. Não é. É Santa Catarina, ela até me falou a praia e eu perdi, gente, essa informação. A única coisa que ficou no celular é o colégio que a Marina vai estudar no Rio de Janeiro, que é o Andrews, no Flamengo, e o restante eu perdi. Enfim, Santa Catarina, é uma praia de Florianópolis. Eles até mencionam no livro que vão para a ilha, mas é uma praia quase deserta. Na novela, eu acho que ela se equivocou. Dizia, gente, acredita que eu lembro da chamada? Era assim, em maio, Marina, aí uma cena de uma moça com cavalo, assim, e só uma chamada. Depois dizia assim, Marina, menina livre numa ilha, mulher indefesa na cidade grande. Aí Marina e tá. Aí menina livre numa ilha. Eu acho que na novela talvez colocou ilha. Mas não, era uma praia lá de Florianópolis de pescadores. Logo cedo, a Marina tinha por volta de 5 anos, lá no Rio de Janeiro, ele mudou-se provavelmente para Santa Catarina, porque logo no decorrer do livro ela muda para o Rio de Janeiro e o ônibus que chega no Rio de Janeiro vem de Santa Catarina. Então eu imagino, de Florianópolis, eu acho que ela confundiu. Onde a Marina estava... Aqui para mim ela está falando da novela, por ter visto o ônibus ela deve estar falando da novela. No livro menciona que ela veio do sul, só isso. O pai dela era em Santa Catarina, pelo destino do ônibus, né, que ela chegou no Rio de Janeiro. Enfim, aí a Marina praticamente viveu mais de 10 anos com o pai nesse lugar isolado em Santa Catarina. O pai dela, o senhor Estevão, era um homem muito letrado, muito inteligente, ensinou várias línguas para Marina. Marina sabia falar francês, sabia falar russo, ela sabia falar inglês. O pai dela era muito culto. Então, ele, apesar de eles viverem isolados, ele jamais deixou ela assim oculta às artes, a música. Ela gostava muito de música clássica, música estilo MPB. Então, ela não era assim, era isolada da sociedade, mas não era isolada da cultura, entendeu? Então, chegou um momento que o pai dela achou por bem que ela fosse estudar no Rio de Janeiro. Então já fazia muito tempo que ela estava isolada lá com ele e ele achou que estava sendo muito egoísta, deixando ela esse tempo todo lá no Rio de Janeiro, isolado com ele. Então ele resolve levá-la, mandá-la para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele tem um amigo muito especial, um amigo de infância, né? Então esse amigo do senhor Estevão acolhe a Marina lá. Seria o seu Otávio e a mulher dele chamada Dona Anita. Eles têm 3 filhos, o Luiz, a Adriana e a Potoca. Essa Potoca é a menorzinha, é a caçula da família. E a Potoca tem um papagaio chamado Luiz. Aliás, chamado Lucas, desculpa. Enfim, aí o Lucas, ele é a parte mais de humor da história, né? Toda vez que aparece o Lucas, ele apronta alguma coisa, o papagaio. Então, a Marina, ela vai com uma amiga do pai dela, para o Rio de Janeiro. Essa amiga fica em outra cidade lá no Rio de Janeiro e deixa a Marina com os amigos do pai dela, que na verdade esses amigos são os padrinhos da Marina, o senhor Otávio e a dona Anita, né? E ele logo de cara ela já fica vislumbrada com a cidade.
cidade grande, ela fica assustada, as roupas que ela usa não tem a ver com a moda da época. Ela é uma pessoa, assim, que desprovida, assim, de roupas bonitas, ela não sabe direito como se comportar, porque ela viveu a vida toda com o pai, isolado da sociedade praticamente. Então ela é uma pessoa, assim, que é tímida, é uma pessoa que é recatada, apesar de ser muito culta. Usa umas tranças enormes, ela é descendente, pelo que eu entendi, ela é descendente de russos, então ela tem os olhos azuis, ela tem a pele queimada pelo sol lá da região onde ela ficava, e usava longas tranças loiras. Então o pessoal pensava que vinha uma índia, né, e veio uma pessoa descendente de europeus, assim, então foi até um choque quando ela apareceu na rodoviária, apesar dela estar mal vestida, porque ela não tinha, assim, noção das roupas da moda da época, né. Esse livro, ele foi editado e foi publicado em 1978, então foi na década de 70, então tinha muita gíria naquela época, ela não sabia nada de gíria. Ela sofreu muito quando ela foi para a escola, né, que ela entrou no colegial. E quem mais acolheu ela foi o Marcelo. O Marcelo é amigo do Luiz, que é filho dos padrinhos da Marina, né, do senhor Otávio. Então, ela é muito mal recebida na escola, e eu também acho porque ela é muito bonita, né, apesar dela ser mal vestida porque ela não sabia a moda da época, ela era uma pessoa muito bonita. Então, ela chamou a atenção de algumas pessoas lá, e as 3 meninas amigas da Adriana, que é uma das filhas do senhor Otávio, que é o padrinho dela, né, que acolheu ela na casa dele, essa moça, ela não ajudava a Marina em nada. Ela tinha as amigas dela do colegial e do ginásio, e como ela não era totalmente diferente, ela era uma pessoa isolada da sociedade, essa menina não acolheu ela direito, deixava ela na boca dos leões lá na escola, entendeu? Então foi uma coisa bem egoísta que fizeram com a Marina, ela sofreu muito bullying, na época acho que nem se chamava bullying, né? E engraçado que tem, assim, as gírias da época, né? Segurar a barra, umas coisas assim que não se usa mais hoje em dia, né? As gírias mudam no decorrer do tempo, né? Quem mais acolhe ela é a menininha mais novinha, é a filha caçula dos padrinhos, chamada Potoca. Eu ainda não consegui achar no livro o nome real da Potoca, né? Mas o apelido dela é Potoca. Não, não tem, né? É só Potoca no livro. Só que na novela é Soninha, na novela. E é a que mais se identifica com a Marina, a que mais acolhe. Então tem toda uma trama para atrapalhar a vida da Marina. Ela incomoda muitas meninas lá por ser uma menina de conteúdo, por saber o que diz, por ser uma pessoa centrada, por falar muito pouco gírias, porque o pai dela, como eu disse, é uma pessoa muito culta, né? Então ela incomoda demais a turma da escola, principalmente 3 meninas. A Vera, a Elo e a Márcia, principalmente a Vera. A Vera, ela é namorada do Luiz, que é o filho do padrinho da Marina, né? Então a Vera se incomoda demais com a Marina, por ela ser diferente, por ela atrair os meninos, por ela ser uma pessoa culta. E, enfim, então tenta transformar a vida dela no inferno lá na escola. Chega um momento, um ápice aqui da história, que eles vão passear de lancha num dia de sol muito bonito lá. A história toda passa no Rio de Janeiro, né? A Marina vai morar com os padrinhos em Ipanema, então é muito próximo lá das praias, e eles têm amigos que têm muito dinheiro também, tem lanchas e tudo, e tem um dia que eles vão passear de lancha e o tempo fecha no meio do mar. Então a Marina, ela é ponto fundamental para que eles se salvem do tormento que vai ser os 2 dias que eles se perdem lá numa ilha por causa dessa tormenta no mar. Isso porque ela avisou que o tempo ia fechar e ninguém quis ouvi-la. Como ela morou muito tempo com o pai, praticamente numa ilha, lá em Santa Catarina, ela sabia todos os detalhes do tempo, né, do mar. Então ela conhecia quando o tempo fechava, mesmo estando um dia límpido de sol, né? Então ela foi fundamental para eles sobreviverem nessa ilha. Essa parte da lancha ali, que eles ficam numa ilha lá, presos, na novela é na Floresta da Tijuca. Eu lembro do helicóptero voando, aquela floresta densa. E na época eu pensava, como pode, numa cidade como o Rio de Janeiro, alguém se perder numa mata, numa floresta? Parece que não, uma coisa de adolescente, né, que não compreendia aí os fatos. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, tinha uma carioca lá que desencravava a minha unha. E eu perguntei isso pra ela, ela falou, não, se perde sim, e o pior é que a polícia sempre está avisando ali o resgate e tal, para não irem para a floresta despreparados. Então na novela eu lembro dessa cena, é na floresta, não é numa ilha. E lembro assim e lembro também deles andando em círculo, daí a Marina, eles acham um canivete que indicava que estava andando em círculos. Espero que essa novela seja, né, disponibilizada logo, assim, porque vai ser um momento histórico assim na minha vida. E o final da história eu não vou contar, mas assim, ela passa por cima de todos os tormentos, ela se impõe, ela é uma pessoa que tem caráter, que tem conteúdo. E isso é legal nesse livro, passar para os adolescentes que a vida não é só de aparências, de um belo celular, de uma roupa bonita, é também conteúdo, é saber ser adulto no momento de ser adulto, adolescente no momento de ser adolescente,
acolher a pessoa diferente, esse papo de bullying não tá com nada, e ela dá uma lição de vida nesse livro. É um livro pequeno, de poucas páginas, um livro fácil de ler, tem algumas ilustrações também da história. É um livro realmente muito fácil de ler, muito fácil de entender, e os adolescentes vão gostar muito. Eu indico, tá bom? Marina, Sulema Mendes, e muito legal o livro. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe, inscreva-se no canal. Obrigada. Pessoal, na novela, o que acontece? A Vera não é namorada do Luiz. Na novela ela é namorada do Marcelo, foi namorada, ou gosta, eu não lembro agora, né? O fato é que cria ali um conflito com essa Vera ali, que é a Ellie da Lastorina, né? Essa atriz. Então, a adaptação foi muito boa, porque ele colocou personagens, por exemplo, lá na ilha, tinha um amigo, a Marina, né? E esse amigo é um personagem ali na novela. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vou falando aqui mais ou menos os personagens, né? A Marina, então, é a Denise Dumont, né? Que hoje fez filme até do Woody Allen, né? Mora nos Estados Unidos. O Lauro Corona, de fato, é o Marcelo. O Carlos Zara é o Estevam. A Norma Bloom, que já fez tantas novelas, né? A Senhora, do José de Alencar, foi a Norma Bloom. A Sônia, então tem a Soninha, a menina, e a Sônia, dois personagens com mesmos nomes, assim, né? Então a Norma Bloom, ela era apaixonada pelo Estevam, então ela foi criada, não tem ela no livro, então foi uma ótima adaptação. O livro da Sulema, eu critico um pouco, assim, daria para ser bem melhor esse livro, coisas assim, sei lá, de gente que critica mesmo. Mas também é um livro bom. Vocês viram ali o que a internauta falou, né? Um livro bem bacana. Mas eu colocaria mais, sei lá, exploraria mais, deixando, claro, o gênero infanto-juvenil, mas estenderia mais. Enfim, daí tem uma série de outros personagens que não estão no livro aqui, eu só vou falar assim de alguns. O Luiz, na verdade, ele namora uma menina negra, então tem questões de racismo, de violência doméstica contra a mulher, então a novela traz um monte de coisas assim, que eu achei interessante. Ao mesmo tempo que tem coisa boba, assim, ao meu ver, que é introduzir o hipismo. Na novela Marina não tinha nada a ver com cavalo, como essa abertura. Infelizmente eu não vou mostrar a abertura aqui, que era linda, com medo da Globo eu ter problema também. Mas tinha uma abertura com cavalo e tal, mas a parte do hipismo era o personagem do Edson Celulari e uma outra atriz ali, a Lúcia Veríssimo, que praticava. Então não tinha nada a ver com a Marina. Aquelas coisas de novela, introduzir um esporte para criar uma moda, né? Em 80, à noite, a novela das 9, era a Água Viva que trazia o surf de velas, algo assim, né? Então, eu queria criar uma moda, enfim, eu não encaixa, né? Não tinha nada a ver. Mas, enfim, coisas de novela, de adaptação, e não deixa de ser realmente uma novela boa, apesar dos pesares. Então, o Luiz namora uma menina negra, e é filha da atriz aqui da novela também, que é a Leila, que é a Léia Garcia. E eu fiquei encantado de ver a Léia Garcia, linda, uma professora do colégio, lidando com racismo, né? A filha dela é a Iris Nascimento, a Lelena, que tinha feito a primeira versão de Cabocla. Então, assim, trazer a Léia Garcia, para mim, assim, eu fiquei maravilhado, porque eu sempre gostei da Léia Garcia, né? Faleceu recentemente. E então tem uma entrevista aqui da Léia Garcia falando que quando fez esse personagem, tá, uma professora, que ela tinha que dar uma aula sobre o Zumbi dos Palmares. E daí ela viu que era a visão do colonizador, totalmente fora ali da realidade, e ela chegou para o Erval Rossano, que era o diretor, e falou: eu não posso falar isso, eu não acredito nisso aqui, isso aqui tá errado. Aí ele falou: não, fala com a pesquisadora lá. Daí ela foi e mudou o conteúdo, o diálogo, enfim. Então, bem interessante, né, esse tipo de coisa. A novela logo estará na Globoplay, não sei se na íntegra, acredito que vai ser fragmentos também. Pessoal, é isso, foi meio atropelado aqui, né? Eu vou editar, espero que fique coerente e coeso esse vídeo. E tiverem perguntas, comentem, espero que atinja aqui uma boa visualização. Teve mais de 40 mil visualizações nesse vídeo que eu vou deletar. Espero que isso aqui também, né, me traga de volta aí os seguidores que gostam das adaptações, né? Então, a versão nova de Marina, mais esgotada, né, que eu comentei ali, ó,
muito bonita aí essa capa, né? Tem um livro, gente, eu demorei para gravar esse vídeo porque eu também queria encontrar um livro e sumiu aqui da minha biblioteca. Um que, depois desse que esgotou aí com essa capa bonita, teve mais outro e eu comprei direto com a Sulema e ela autografou, sumiu esse livro aqui na minha biblioteca, eu acho incrível. Tá um mistério aqui, tudo envolvendo a Sulema é meio misterioso, né? Eu vou voltar de repente a falar sobre ela, porque eu vou escrever. Vou escrever toda essa história porque dá um livro, dá um romance isso aqui, né? Então é isso. Nos vemos na próxima. Gente, curta, compartilhe e me ajudem.